Africana, acho que é. Então lá, hoje é dia 26, vamos para a terceira aula de filosofia africana. Vou separar aqui o texto e a gente vai comentando. Deixa eu só pegar aqui os comentários. Eu tinha feito uns comentários aqui. Caiu tudo. Tá aqui. Eu leio aqui os comentários. Ok. Então vamos lá. Cadê aqui o texto? Esse aqui. Peraí, tem que compartilhar em chãos. Tá todo mundo aí, né? Peraí, já vai. Tá chegando aí. Vou aumentar. Peraí. Só tem um probleminha. Que é... Meus queridos, eu vou sair rapidinho e vou voltar porque o meu computador eu acho que a tecla não está funcionando. Volto já, peraí. Parece que eu terei que dar aula. Então, fala gente, sobre o filósofo Plutão aí, então, João. não faço filósofo Pitão, mano. Tudo depende do quanto vocês Já vai começar, já vai começar. Acho que agora vai, vamos ver. Vou ter que fazer um outro movimento aqui, peraí, que tá dando, não tá funcionando. Vamos ver se agora eu consigo, peraí. Porque eu salvei aqui, e aí, quando eu abri direto a imagem, ela não
não correu como eu queria. Peraí. Acho que agora vai. Vamos ver. Tecnologia é impressionante. Não foi. Vou fazer o seguinte, vou ler aqui no livro e aí vocês vão acompanhando aí para a gente não perder tempo. Depois eu posto lá no Classroom, beleza? Beleza. Então tá bom. Vocês são demais. Então tá aqui. Na verdade, estamos na terceira aula e a gente vai falar. Nós falamos sobre alguns tipos de filosofias africanas, alguns elementos da filosofia africana, né? Algumas escolas. A gente vai falar de algumas outras hoje. Então ele começa aqui com o texto dizendo o seguinte: para o Zakan, verdade se diz nokawari. E o antônimo de verdade não é falsidade, mas kinontopo. São palavras, né, africanas, que significa mentira. Com base nessa constatação, ele argumenta que a noção de verdade desse povo, tem uma conotação mais moral que cognitiva e recorre à filosofia analítica, em especial a de Bertrand Russell, para explicar esse fenômeno. Ou seja, em vez de explorar mitos e crenças, ou mesmo discursos africanos notáveis, a filosofia profissional, que é mais uma daquelas que nós estudamos anteriormente, agora ele está colocando mais uma, que é a filosofia profissional. Mas nós falamos isso na aula anterior, até o João perguntou. Desenvolve um modelo ocidental tradicional de reflexão filosófica sobre temas africanos. Nós falamos isso, né? É o uso do pensamento filosófico ocidental, da Europa, para pensar a realidade africana. Eu até fiz um comentário aqui. A filosofia profissional vai lançar mão do pensamento ocidental para analisar a cultura africana. Gana é o exemplo da África subsaariana, que possui entre seus intelectuais aqueles que se utilizam do pensamento ocidental. Então, né, para classificar aqui o que é a filosofia profissional. Uma quarta escola da filosofia africana é conhecida como filosofia ideológica nacionalista, que é representada por pensadores que buscam construir uma ideologia de emancipação política africana. Então, tem a ver com o engajamento político, né? É o caso do guineense Amílcar Cabral, que pensa sobre a realidade social e política dos países africanos sob uma perspectiva marxista. Em um de seus escritos, ele afirma, e aqui palavras do Amílcar: podemos lutar em todas as colônias portuguesas e até ganhar a nossa independência, mas se a África continuar com o racismo na África do Sul, com os colonialistas a mandar ainda, direto ou indiretamente, em muitas terras da África, não podemos acreditar numa independência a sério em África. Mas dia menos dia, a desgraça virá de novo. Portanto, nós fazemos parte de uma realidade concreta, que é a África. Portanto, nós fazemos parte da África lutando contra o imperialismo, contra o racismo, contra o colonialismo. Se não temos consciência disso, podemos cometer muitos erros, né? Se a gente não tiver um olhar para o passado, dos erros que já foram cometidos, né, provavelmente nós repetiremos esses erros. Devemos admitir que muitos dos representantes da filosofia ideológica nacionalista não são propriamente filósofos, mas ideólogos ou ativistas políticos, né? Sociólogos, historiadores, né? Por causa disso, são muitas vezes considerados intelectuais notáveis e, portanto, sábios. Sendo assim, pode-se dizer que a filosofia ideológica nacionalista é um tipo particular de sagacidade filosófica. Então, nós vimos dois aqui, né? A filosofia profissional e agora a sagacidade filosófica, que é também uma das escolas lá. Aqui que eu comentei aqui, vamos ver. Então, são 4 escolas filosóficas africanas, né? A sagacidade filosófica, que a gente acabou de falar, a etnofilosofia, que foi uma das primeiras da aula anterior, a filosofia profissional, que a gente falou ainda agora, e a filosofia ideológica nacionalista, que nós falamos agora também.
A busca dos indivíduos pela sabedoria está guardada na memória, né, desses indivíduos africanos. A memória é muito forte para eles. Tá. A etnofilosofia, né, a busca dos indivíduos, a sabedoria guardada na memória. A etnofilosofia, desculpe, a sagacidade filosófica, busca na memória, isso, perdão. A etnofilosofia busca identificar na cultura da oralidade os ensinamentos que revelam a preocupação ética e também ensinamentos para a vida, por meio dos contos narrativos e provérbios. Nós vimos isso na aula anterior, né, dos contos que eram passados, das sabedorias que eram passadas na oralidade, né? A filosofia profissional procura analisar a realidade africana por meio do pensamento filosófico ocidental. E essa última filosofia ideológica nacionalista, né, encontra na ação política um tipo de sagacidade filosófica, pois seus defensores não são filósofos, mas intelectuais. Então, continuando aqui, tem aqui falando sobre a Ubuntu e a força vital. Quando se trata de temas específicos da filosofia africana, é preciso pensar na enorme diversidade de perspectivas. Há milhares de grupos tribais na África subsaariana, cada um com sua língua, seus valores e seu modo de compreender o mundo. Se incluirmos como africanas as expressões filosóficas de afrodescendentes de outras partes do mundo, então esse leque se abre mais ainda. Então a diversidade, a gente já falou sobre isso, né? A multiplicidade, a diversidade é uma coisa que é impressionante, né? Nós falamos sobre os dialetos que cada país tem, né? Os temas específicos da filosofia africana, portanto, não são africanos porque representam a africanidade em si mesma, mas porque servem de exemplo de pensamento alternativo à filosofia europeia e estadunidense. Dentre esses temas, podemos destacar o Ubuntu, termo usado em algumas línguas banto que designa a relação entre o indivíduo e a comunidade, o conceito de força vital em oposição ao conceito de ser na filosofia tradicional. Deixa eu ver que eu comentei aqui que tem uma questão da filosofia tradicional que ela é universalista. E essa filosofia africana, ela é mais regionalista, ela vai valorizar as questões mais tribais, né, das comunidades, né? Então, eu coloquei aqui. Aqui nós podemos relembrar o que foi dito na aula anterior, quando falamos na característica coletiva da maneira de ser africana. O que diferencia a filosofia africana da filosofia ocidental é o aspecto universalista, identificado na filosofia grega, que pensa o ser qualquer que seja, enquanto a filosofia africana pensará o ser africano, particularizando o pensamento, regionalizando o olhar. Então, essa é uma característica específica da filosofia africana, né? Enquanto a filosofia ocidental ela universaliza, né, o ser. Quando você fala o ser, você está se referindo a tudo, né? A filosofia africana vai pensar o ser africano, né? A pessoa que está incluída numa comunidade, num coletivo. A palavra Bantu, em sua forma portuguesa, designa um tronco linguístico que engloba diversas línguas africanas. Esse termo também é usado para designar centenas de grupos étnicos que habitam o centro e o sul do continente africano. Uma das principais características do Bantu é o uso da palavra Untu, que se refere não só ao ser humano, mas também a uma força que se espalha pelo universo e que permeia pessoas, animais, plantas e objetos. Untu faz parte de outras palavras, como Bantu, Nuntu e Ubuntu, investindo-as de outros significados. O sociólogo brasileiro Henrique Antunes Cunha Júnior, especialista em cultura africana e afro-brasileira, explica o sentido desse termo. Ele vai falar aqui um pouquinho, né, dessa palavra que a gente já está conhecida, né, da gente, né, já é conhecido da gente. Na raiz filosófica africana, denominada de Bantu, o termo Untu designa a parte essencial de tudo que existe, tudo que nos é dado a conhecer a existência. O Muntu é a pessoa constituída pelo corpo, mente, cultura e principalmente pela palavra. A palavra como um fio condutor da sua própria história, do seu próprio conhecimento da existência. A população, a comunidade, é expressa pela palavra Bantu. A comunidade é histórica, é uma reunião de palavras, como suas existências. No Ubuntu, temos a existência definida pela existência de outras existências. Nós existimos porque você e outros existem. Tem um sentido colaborativo da existência humana.
Então aqui, né, essa explicação dele aqui é muito interessante que ele fala, né, a pessoa constituída pelo corpo, mente, cultura e principalmente pela palavra. É uma reunião de coisas, né? Então quando a gente vai ver lá na arte africana, né, como a expressão da arte africana expressa todo o pensamento, o ethos que a gente chama, hábitos e costumes africanos, né? O Ubuntu é, assim, diretamente relacionado à existência humana e implica a noção de indissociabilidade entre sujeito e comunidade. Essa expressão pode ser interpretada como uma descrição de um fato e, ao mesmo tempo, como uma regra de conduta. O ser humano é um ser com os outros e, concomitantemente, um ser para os outros. Essas expressões aqui, ser com os outros, ser para os outros, um ser para a morte, ela é encontrada entre os conceitos de um filósofo alemão chamado Martin Heidegger. Então, quer dizer, o Ubuntu é bem anterior, né, ao Martin Heidegger. Então, para você ver a influência, existe uma influência, né, desse pensamento em outras filosofias. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Aqui, se trouxermos esse conceito para nossas aulas remotas, falei sobre isso já. Podemos dizer que o professor só é ou só existe porque os alunos existem, e o contrário também é verdadeiro. E se avançarmos mais ainda, a aula só tem vida se todos nós participarmos dela contribuindo, né? Cada um com um pouco que sabe, inclusive com o que não sabe. Eu já falei sobre isso, né? Uma pergunta, né? Ou uma memória que vocês tragam, né? Isso contribui para a aula e dá sentido para a aula, né? O uso dessas expressões para definir o Ubuntu pode lembrar da filosofia europeia. Aqui ele vai falar, em especial, o pensamento do filósofo Martin Heidegger. Mas não podemos nos enganar. O Ubuntu remete a uma visão de mundo especificamente africana e envolve, entre outras coisas, a noção de que o ser humano só se torna pessoa por meio de outra pessoa, o que implica o conceito de ancestralidade. Então, na verdade, o Ubuntu, na filosofia, a gente fala que um aspecto da cosmovisão africana, né? Ela traduz essa cosmovisão. Então, eu separei um vídeo para a gente assistir e depois do vídeo, então, a gente troca uma ideia. Até aqui tá tranquilo? Ficou muito corrido a leitura? Como é que tá aí? Tudo tranquilo. Vamos então, vamos por Tá vídeo. tranquilo, Então, tranquilo. beleza. Mas ela é mais do que uma dessas palavras da moda. Ubuntu é uma filosofia de origem africana, que tem conquistado admiradores pelo mundo. Meu nome é Malu Cursino, da BBC News Brasil aqui em Londres, e hoje eu estou aqui para explicar esse conceito em 5 pontos. Vocês pediram nos comentários do meu vídeo sobre as palavras de difícil tradução, e aqui está. O que é Ubuntu? Eu sou porque você é. Simples e profundo, né? Gertrude Matcha é uma das personalidades responsáveis por fazer o Ubuntu chegar a um maior número de pessoas. Com seus TED Talks, ela conseguiu atingir um público que não tinha ainda sido exposto ao conceito. Ela me explicou o Ubuntu, ou seja, o eu sou porque você é, da seguinte maneira. Assim como células do mesmo organismo são codependentes, a humanidade também é. Precisamos uns dos outros para otimizar o nosso bem-estar físico e mental. Mas antes de eu explicar as aplicações desse conceito no dia a dia, vamos às origens. Onde surgiu esse conceito? O Ubuntu é uma filosofia que faz parte da identidade dos povos bantus. Eles formam um grupo étnico da chamada África subsaariana. Inclusive, boa parte das pessoas escravizadas levadas ao Brasil tem origem nesse grupo. Ubuntu seria a pronúncia em português, mas os povos bantus falam Ubuntu. Os bantus falam línguas diferentes, incluindo o Zulu, falado principalmente na África do Sul. O conceito não é exclusivo do povo Zulu, mas foi na África do Sul que ele ganhou um simbolismo importante. Por que na África do Sul? O país viveu por muito tempo um sistema de segregação racial, a ponto de negros não poderem casar com brancos. Crianças negras não podiam frequentar escolas de brancos e por aí vai. A lista de restrições era enorme. Era um país africano dominado por uma minoria de descendentes de colonizadores europeus. A luta de Nelson Mandela ajudou a atrair os holofotes e apoio do mundo contra o regime do apartheid. Ele finalmente chegou ao fim em 1994 e a filosofia do Ubuntu ganhou força nesse momento histórico. Foi como um remédio para curar algumas dessas feridas na identidade
e no sentimento de comunidade da sociedade sul-africana. Era um conceito que dava uma base filosófica para um ideal de união entre negros e brancos e mesmo entre negros de diferentes comunidades. A gente sabe que não é fácil reproduzir na vida real ideais por mais bonitos que sejam, e que a realidade no pós-apartheid foi bastante complicada. Mas esse foi um momento histórico em que o Ubuntu começou a despertar interesse no mundo. O arcebispo sul-africano Desmond Tutu descreveu o Ubuntu como uma filosofia de resolução de conflitos, uma filosofia apaziguadora. Você não pode ser humano sozinho. Na interpretação dele, para sermos seres humanos, nós precisamos reconhecer a responsabilidade que temos uns com os outros. Desmond Tutu chegou a receber o Prêmio Nobel da Paz em 1984 pelos seus esforços para encerrar o período do apartheid na África do Sul. Mas o que é, afinal, esse conceito? O Ubuntu ganha importância em contraposição à ideia do individualismo, que domina parte da tradição filosófica ocidental. O individualismo sugere que nós não precisamos de nada além da nossa força de vontade para a maximização do nosso bem-estar. Ou seja, a valorização da liberdade individual, da privacidade, daquela ideia de que eu quero, eu consigo. No Ubuntu, a base é a visão da comunidade. O filósofo sul-africano Mogobe Ramose recebe crédito pela definição de Ubuntu como um senso de humanidade, uma ética. Ética é uma categoria filosófica que estuda o significado do que é desejável ou não, do que é certo ou errado no comportamento humano. Ramose vê o Ubuntu como parte do pensamento tradicional do sul da África, uma qualidade humana, um atributo da alma. Já o americano Michael Battle faz parte de um grupo mais recente dos acadêmicos que pesquisam o conceito. Para ele, Ubuntu é um presente para o mundo ocidental. Mas como assim um presente? Como eu posso praticar o Ubuntu? Eu conversei com a filósofa brasileira Asa Nigeri sobre como ela enxerga, digamos, a importância do Ubuntu. Ela disse que o conceito é útil para nos lembrar da pluriversalidade da nossa sociedade. Ou seja, nos ajuda a compreender que a filosofia ocidental, que tem origem na Grécia Antiga, deve ter um espaço no debate, assim como a filosofia indígena e a filosofia africana. Nós não podemos estabelecer um padrão de universalidade, ainda mais quando esse padrão é hegemônico, ou seja, de supremacia de um sobre outros. Em outras palavras, na opinião dela, a filosofia ocidental deve ser apenas uma das possibilidades para o pensamento global. E Gertrude Mathieu compartilhou comigo sua experiência crescendo no Zimbábue. Segundo ela, mesmo quando as pessoas tinham poucos bens materiais, não havia um sentimento de privação ou de necessidade. Isso porque todos contribuíam para o bem-estar da comunidade como um todo. Ela citou o exemplo de sua avó, que mesmo sem ter muita coisa, dava o que podia para aqueles que não tinham nada. E isso não era visto como fora do normal ou uma exceção. Não é ajudar alguém para se sentir bem consigo mesmo. É entender que ajudar o outro é ajudar a humanidade, da qual somos parte. No fim das contas, é como ajudar a nós mesmos. É isso, gente. Segundo o Ubuntu, nós precisamos uns dos outros para nossa existência. E eu preciso de vocês. Você gostou desse vídeo? Então não se esqueça de comentar aqui embaixo, porque a gente está lendo os comentários e quer ouvir as suas sugestões. Muito obrigada, gente. Tchau. E aí, o que vocês acharam do vídeo, desse texto aí? Tem alguma coisa que chamou atenção? Dúvida, pergunta, comentário? Vamos lá. Cara, eu achei interessante como o Ubuntu lançou esse olhar de que, tipo, nós precisamos de outras pessoas para, às vezes, conseguir resolver nossos problemas, sabe? Acho que eu entendi dessa forma também. Tanto que falou que, tipo, é como se o Ubuntu fosse totalmente oposto do lado individualista da pessoa. Então, aquela pessoa que acha que consegue fazer tudo sozinha, tem esse olhar assim, né? Como fala individualista, o Ubuntu mostra totalmente ao contrário. Achei bem interessante isso, essa ressalva aí. Até contra, ela até deu uma pista aí, né? Vai contra até uma concepção de sociedade que a gente vive, né? A nossa ocidental, até com isso que a gente está vivendo hoje do empreendedorismo, a palavra é essa, empreendedorismo, que na verdade fortalece a ideia do individualismo, né? Seja seu próprio patrão,
Só que, se você for pensar bem, né, as condições que existem, você não consegue ser seu próprio patrão. Na verdade, você está sendo explorado por outros quando você entra nesse negócio, né? Então, o Ubuntu, ele, de certa forma, vai contra essa concepção, né, de seja seu próprio patrão, né? É uma coisa interessante. André, que ia falar? Cara, eu ia falar que quando o vídeo começou, que eu vi ali escrito Ubuntu, aí eu lembrei de um sistema operacional de computador Linux, que seria assim, um sistema com código aberto. Então qualquer pessoa pode abrir o programa, fazer essas modificações e desenvolver outros programas. Então é uma coisa legal porque ali a comunidade se une e cada um contribui da forma em que sabe para poder desenvolver um projeto. Já vi diversas pessoas se mobilizando para poder desenvolver algo novo, desenvolver um projeto de um programa, de servidores. Então, assim, eu não sabia o que significava Ubuntu e quando eu vi essa palavra aí, né, ela explicando o significado, deu para poder ligar perfeitamente. Foi uma coisa... Eu lembro de uma, você falou aí do Linux, eu não sei se eu vou falar besteira, mas tem porque na outra escola a gente tem um projeto lá que eles desenvolvem um TCC. E em 2018, um dos alunos escreveu sobre Arduino. Eu acho que também é compartilhado o Arduino, não é? O Arduino é uma plaquinha em que ela te permite você ligar diversos outros dispositivos e controlar eles por meio dela. Ela seria como se fosse um cérebro. Ah, tá. Então ela recebe. Mas tem os códigos do Arduino que são compartilhados. Que dá para poder compartilhar. Dá para fazer um projeto compartilhado. Quando você falou em Linux, eu pensei no Arduino. É legal. Para você ver como é que a partir de uma palavra a gente pode pensar outras coisas, né? Isso é muito interessante. Mais comentários aí? Vamos lá, minha gente. Professor, Oi, fala, Terezinha. Comentaram. Tem um comentário aí no chat e outro que eu achei interessante no vídeo. Ela falou que tem a filosofia ocidental, Sim. africana, eu esqueci a outra. E ela Filosofia falou que uma indígena. completa a outra. É indígena. Ela falou que uma completa a outra e que não tem uma maior ou pior que a outra. Eu achei interessante, assim. E ela falou que não precisa dessa coisa. A africana tá certa, não, a ocidental tá certa. Acho interessante que ela falou isso. Sim, nós já mencionamos sobre isso. Na verdade, é importante que a gente conheça outras filosofias, né? Porque, na verdade, aquela que a gente conhece, né, é aquela que, teoricamente, deu origem ao pensamento, mas como a gente está vendo agora, a partir de agora, né, e, na verdade, vários professores, estudiosos já há muito tempo reivindicavam isso, só que isso não chegava no ambiente escolar, esses questionamentos a respeito da certidão de nascimento, como diz o professor lá da Rural, a certidão de nascimento da filosofia, que não é necessariamente na Grécia, né? Ela tem ela também vicejou, né, na filosofia africana, entre os africanos, entre os indígenas, entre várias culturas tiveram suas filosofias. O que a gente acredita é que lá na Grécia ele foi sistematizado. Mas isso aconteceu em outras culturas também, e a gente está tendo contato com isso agora, isso está começando a aparecer mais. Então, como você falou, né, só para complementar, na verdade, é uma complementariedade, uma completa a outra, não é substituir a filosofia grega pela filosofia africana ou pela filosofia indígena, mas é identificar que existe relações entre essas filosofias, né? Muito bem, isso aí. E o Vitor colocou aqui, professor, um relacionamento tanto amoroso quanto amigável é um bom jeito de enxergar o Ubuntu, visto que em um relacionamento a gente precisa do outro. Sim, é interessante você falar isso, né? Como eu estava falando aqui, a palavra Ubuntu, ela carrega vários significados, né? O André que lembrou aqui do Linux, eu lembrei do Arduino, você está lembrando do relacionamento amoroso, na verdade é muito amplo, né? Tem a ver com a nossa existência mesmo, né? É muito interessante mesmo. Quem mais? Pode levantar a mão, um de cada vez. João falou, Terezinha falou, Isaac vai falar, Isadora, também de vez em quando. Lohan. Vitória Franco, Vitor Silva. Professor, Fala.
Não, Arthur vai falar Opa. primeiro. Falei bastante já. Vai, Arthur. Eu achei muito Depois, legal Lohan. esse negócio aí do Ubuntu, né, da filosofia africana, que a gente vê. Só um minuto deixa eu descansar uma chamada aqui. Pronto. Aí, sempre o que eu estava falando. Então, eu achei muito legal a influência da filosofia africana nas outras filosofias. E até Sim, em outras coisas no mundo, não atual, né? Passado. Como, por exemplo, assim, eu vendo esse conceito de Ubuntu, eu relaciono um pouco ao comunismo e socialismo, que eles pensam mais no coletivo. Então, esse princípio sim, de sim. pensar no coletivo, eu acho que tem uma relação. Achei Sim, bem legal. a diferença que a gente vai ter, Arthur, talvez seja a questão do. Porque, assim, o comunismo, o socialismo são sistemas políticos, né? O Ubuntu não é um sistema político. Isso talvez seja a diferença mais importante. O Ubuntu é uma prática de vida, né? Então, eu entendi isso. Eu tô só tomando como relação esse ponto que eles têm em comum. Eu Sim, entendi, tipo, que o Ubuntu seria mais assim, por exemplo, a gente está numa sociedade capitalista, né? E a gente poderia muito bem praticar o Ubuntu, porque não está relacionado ao sistema político. Seria mais em ser solidário, ajudar o próximo e ajudar o coletivo. é, Como ele mas mesmo fala, ajudando o mas eu não coletivo, a sei. gente. Eu entendo eu entendo o que você fala, mas Eu não sei assim, se consigo colocar bem. não, eu entendi o que você falou. Seria muito interessante que nós praticássemos o Ubuntu, né, dentro do sistema capitalista. Só que é uma coisa que o sistema capitalista não favorece. O sistema capitalista não favorece esse tipo de ação. Você vai ter, talvez, né, assim, como é que eu falo? Espaçado não é grupos, né? Você vai ter grupos praticando isso, mas isso fazer com que isso se torne um hábito e um costume, o negócio, né? É mais complicado, entendeu? O sistema ele não permite que isso aconteça. Por quê? O sistema ele vai dizer para a gente que você tem que ter é, a sua grana, você tem que conquistar, entendeu? Pelo seu esforço individual, né? E o Ubuntu é o contrário, né? O Ubuntu diz, não, você só vai crescer se você levar junto as pessoas contigo, entendeu? Sozinho Então, você não cresce. então a gente pode relacionar o Ubuntu como se fosse um sistema comunista, se a gente fosse pensar de forma política. Então, foi o que eu falei com o Arthur. A diferença é que o comunismo ele é um sistema político, né? E o comunismo também é último grau também, né? Porque é o socialismo para chegar no comunismo. O comunismo é uma parada quase que utópica, entendeu? Você não tem assim, é muito difícil você chegar nesse estado de. Então, para responder você, João, o Ubuntu seria o comunismo, entendeu? O comunismo ideal, sacou? Entendi. Entendi. Então funcionaria mais para prática mesmo. Para nós mesmo, como lição de vida, praticar o Ubuntu, tipo, não sermos individualistas, do que se fosse pensar no sistema político, nesse lado. Sim, sim, como uma forma de aprender, né, a me relacionar com o outro. Como é que eu me relaciono com o outro, né? Uma forma mais generosa, né? Uma forma mais misericordiosa. Então, professor, Fala, Arthur. é o que eu estava tentando explicar. O Ubuntu, né, como você disse, seria mais social, do cunho social, que você falou aí, que para eles chegarem para um lugar tem que ser no coletivo e tudo mais. Mas nada impede que eu, conhecendo o Ubuntu, possa tipo, tomar isso como inspiração para ser Sim, mais solidário, entendeu? Nas sim, minhas sim. ações, ser mais solidário, mesmo é a palavra. Perfeito, perfeito. A ideia é essa mesmo. É como o filósofo lá que a menina me citou no vídeo, que o Ubuntu seria um presente para o Ocidente, né? Para justamente fazer isso que você falou, né? Ter um comportamento mais solidário, mais generoso, né? Mais compassivo, né? Com certeza. E aí, Professor, Justine? Diga. Eu lembrei de um conceito que eu acho que é algo que se aproxima do Ubuntu na nossa sociedade assim, brasileira, ou de outros países ocidentais também. É uma parada da sociologia, mas isso me remeteu à cidadania,
ao exercício da cidadania. É claro que às vezes a gente não está conseguindo muito bem, né, exercer a cidadania. Eu sei Sim, que a cidadania tem um sentido político, mas ela também tem um sentido do cidadão, o indivíduo entender os deveres dele, com o outro, com o próximo, os deveres, as responsabilidades. Eu fiz esse paralelo, assim. Parece sim, que eles estão num estágio mais avançado de cidadania, sabe? O dele já está sim. mais internalizado. Eu pensei em algo nesse sentido. Você pode fazer essa relação, sim. A nossa cidadania seria muito mais enriquecida se nós trouxéssemos para a nossa prática o conceito do Ubuntu, né? É, algo nesse Pode crer. sentido. Não, com certeza. Você enriqueceria a prática cidadã, né? Porque, por exemplo, se eu entendo que, por exemplo, se eu jogo lixo, né, na rua, né, eu não estou prejudicando o outro, eu estou prejudicando a mim mesmo, porque quando vier enchente, né, vai entupir tudo a minha rua, né? Então, essa consciência, né? Aham. É isso, é Tanto isso. com o próximo quanto com ecologia, tudo Sim. vai afetar o grupo, tudo vai afetar a comunidade. Uma coisa interessante, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade, aqui acho que é muito já, de ir no metrô do Rio. O metrô do Rio, você não vê lixo, assim, porque a pessoa também, porque tem a coisa do espaço, né? Ela se constrange, né, de jogar um papel num lugar que está super limpo. Então, né, tem um trabalho assim também de, né? Pode crer. É quem vai jogar papel no shopping? Você vai jogar papel assim no shopping? Não vai, né? Não vai. Pô, isso aí faz muito sentido, velho. Abrindo a mente que agora tô, pô, Arthur conceber. encontrando sentido nas paradas. Encontrei o sentido da vida nisso daí agora. Meus queridos, se ninguém tiver mais perguntas ou comentários, precisarei me retirar pela direita, assim como o Leão da Montanha. Nossa, Leão da Montanha, tô tranquilo, professor. Tô tranquilo, Leão da Montanha, tô tranquilo. Beleza, então, gente? A gente se vê na próxima quarta-feira. Beleza. É isso aí, professor. Tamo junto. Tchau, Valeu, professor. professor. Valeu, rapaziada. Fala, Valeu, Terezinha. valeu, Tchau, valeu. professor. Valeu, gente. Obrigado pela Tchau. paciência aí. Falou. Valeu, Tchau, Celso. professor. Ok, Valeu. valeu. Tamo junto. Obrigadão aí, gente.